responsabilidade, o chamado, o ofício, o sacerdócio. Ah, Jesus, nós te amamos. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Que a tua noiva possa se limpar, ó Deus. Se purificar, ó Deus, nas águas do teu Espírito. No rio de vida que jorra de ti, Senhor. Que toda dureza, Senhor, de coração caia. Que haja um render na tua presença. Ah, Jesus. Nós te amamos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a cada dia, Deus. Nos guia, Espírito Santo, a vontade do Pai. Ah, Jesus. Desperta-nos, ó Deus. Sabemos que o princípio das dores já foi estabelecido, Deus. Ah, Senhor. Enchamos nós, as nossas lâmpadas, as nossas candeias de óleo, queridos. Busque a presença do Senhor Jesus. Ore no Espírito, ore em línguas, ore na língua dos homens, ore em tempo, fora de tempo. Busque a face de Deus. De noite, de madrugada, de manhã, à tarde, na hora do almoço, à noite, busque. Todas as vezes que o Espírito tocar o teu coração, pare e ore. Seja um instrumento do Senhor. Seja um instrumento do Senhor, filhos. Seja um instrumento de oração, de livramento para a nação, de súplica. Seja um instrumento do Senhor na nossa nação. Ah, Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós oramos, meu Pai, pelas finanças do teu povo. Nós oramos, meu Pai, pela provisão. Que o Senhor venha abrir as portas. Mas que a igreja tenha um coração grato em todas as coisas, Senhor. Que seja uma igreja grata a Ti, Deus. Nós queremos Te agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Queremos Te agradecer pelo sustento diário, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela provisão, ó Deus, dos nossos armários e nossas geladeiras, Senhor. Em nossas casas. Queremos Te agradecer pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que vestimos.
Entendemos que não é força do nosso braço, é a graça do Senhor derramada sobre nós. Abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoa aquele que está aflito nesta noite, Senhor. Nós te clamamos, traz refrigério, Deus. Traz refrigério, Senhor. Mas que a gratidão esteja nos nossos corações. A gratidão, Senhor. Ah, Jesus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga com alegria. A oração da oferta profética é só no final, amém, filhos? Abençoa, Pai. Dá graça, prospera. Livra do mal, livra da larva, dos pulgões. Livra a semeadura dos teus filhos, meu Pai, das aves de rapina. Livra a semeadura dos teus filhos de escassez, de pobreza, miséria, ruína, de dívida. Livra, Senhor, as sementes dos teus filhos do mal. Dá a eles 30, 60, 100 vezes mais, Senhor. Abre as portas. Multiplica, Senhor, as sementes daquele que semeia. De maneira sobrenatural. Porque ainda que a terra, Senhor, haja recessão, o reino de Deus é farto. No reino de Deus, ó Pai, a provisão. No reino de Deus, a fartura, Senhor. E é de Ti, ó Pai, a nossa colheita. É de Ti que vem a provisão. É das Tuas mãos, Senhor, que vem a nossa colheita. Nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Apóstolo. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus. Puxa um pouco mais. Puxa um pouco mais. Glória a Deus. Um tempo de muita batalha, de muita oração, de muita guerra, mas de muita liberação dos céus também. A igreja, ela é a noiva do Senhor, amados. E nós, pastores, somos responsáveis em cuidar de partes dessa noiva, desse vestido. E por isso, de maneira nenhuma, eu posso estar aqui enchendo linguiça, enganando vocês, gastando o tempo de vocês. Porque eu tenho a responsabilidade de confrontá-los com a verdade, de pregar o Evangelho, trazer um entendimento à vida de vocês. Até porque o noivo, ele tem um amigo chamado Espírito Santo, que ele passa todo o relatório para o noivo. Por isso nós sabemos que, mesmo sendo tempos difíceis, mesmo sendo
tempos trabalhosos, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, de pregar a verdade e de nos submetermos a sermos tratados por Ele. Há tantas coisas acontecendo nesse tempo e o inimigo, com certeza, ele tenta se aproveitar das situações e ele tenta também trazer uma nova linguagem. A gente é comum agora você ouvir falar a respeito do novo normal, né? Não, porque esse é o novo normal, porque é o novo normal. E amados, o novo normal ele não começou com essa pandemia. Talvez começou-se a divulgar-se essa linguagem, mas já há tempos a nossa sociedade, o diabo ele vem tentando nos convencer que coisas e práticas abominadas por Deus se tornaram coisas normais nos nossos dias. E às vezes eu ouço, eu vejo, eu fico sabendo, eu assisto daquilo que tem acontecido, não no mundo, dentro da igreja. E amados, me causa pavor o que estão fazendo com a noiva de Cristo. O que estão fazendo com a noiva de Cristo. As pessoas têm achado o pecado algo normal em suas vidas. As pessoas têm tratado do pecado como algo comum. Nós vemos pessoas que estão há 5, 10, 15 anos dentro da igreja e continuam com a mesma mentalidade de quando começou a sua vida cristã. E sabe o que eu entendo? Falta o poder de Deus, falta a entrega real, falta os princípios, falta o fundamento, falta o Evangelho. Porque, amados, não há nada que você lance no fogo que não seja transformado, que não perca a sua forma original. E se nós cremos que na igreja de Cristo há o fogo do Espírito Santo, então é impossível esse lugar onde há o fogo do Espírito Santo, as pessoas permanecerem da mesma forma, a não ser se realmente elas não quiserem. Mas o que tem se feito da noiva de Cristo nesse tempo, amados, nós vamos ver daqui para frente cada vez coisas piores lá fora, não dentro das igrejas. Mas nós não podemos achar que esse é o novo normal e pactuar com isso e desejar isso para a nossa vida. De maneira nenhuma nós podemos aceitar que ficou mais fácil viver porque Jesus deu uma afrouxada e aquilo que não era pecado, aquilo que era pecado, agora já não precisa se preocupar mais com isso, porque foi concedido uma liberação para você pecar. Amados, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o pecado, ele sempre vai ser pecado. Ele sempre vai ser pecado. E a função do pecado, ela nunca vai mudar, porque a função do pecado é deteriorar, é distorcer, é deformar tudo aquilo que Deus criou. O diabo, ele nunca vai deixar de ser mal. O diabo nunca vai deixar de ser o pai da mentira, para fazer o bem para ninguém. Mas nós temos que entender no que nós temos nos tornado. Será que nós temos percebido realmente o que nós somos, quem nós somos nesse mundo?
O novo normal para mim começou o dia que eu reconheci Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, e eu desci as águas para sepultar o velho homem pecador que só carregava imundícia, que não tinha uma história que poderia se aproveitar. Assim como Paulo disse, por mais títulos que ele tivesse, por mais nomenclaturas que ele carregasse, quando ele entendeu o que Deus tinha em sua vida, o que Deus tinha para ele, e através dele, ele olha para trás e ele diz: eu tenho por certo que tudo aquilo que eu vivi serve de esterco, serve de estrume. Eu não posso mais embasar a minha vida naquilo. Eu tenho que embasar a minha vida no que Deus começou a edificar dentro de mim, nas construções certas, no fundamento correto. E isso tem que acontecer dentro de cada um de nós. O nosso novo normal começou lá, quando você entendeu que você estava morto em seus pecados e delitos, mas Jesus Cristo te vivificou através do sacrifício da cruz. Esse sistema de iniquidade, ele tenta nos convencer que conviver aceitando o pecado faz parte da cultura moderna. É legal, porque nós temos que nos padronizar, nós temos que fazer parte desse padrão. Porque o pecado agora, ele é cultural. Porque o pecado agora é social. Porque o pecado agora é religioso. Porque o pecado agora, ele tem que fazer parte da estrutura do homem. Amados, se nós reconhecemos Cristo como nosso único Senhor e Salvador, então, além dele nos dar uma identidade, nos fazer entender que nós temos uma origem e temos um destino, aleluia, ele também nos faz compreender, amados, que há uma cultura do céu estabelecida sobre as nossas vidas. Por isso, os filhos de Deus precisam se manifestar, porque Romanos 8,19 diz que a terra geme, a terra está gemendo, a terra está sofrendo dores, contrações, como que de parto. A terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. O Espírito Santo esses dias ele tem nos trazido entendimento, acesso ao conhecimento, mas nós precisamos ter a certeza, saber o que nós vamos fazer disso, ou se nós vamos continuar sendo os mesmos, se nós vamos aproveitar isso para a transformação da nossa mente, do nosso entendimento, ou se vamos continuar egoístas, mesquinhos, orgulhosos, pessoas difíceis de ser moldadas. Livro de Efésios, capítulo 3, do verso 10 ao verso 12.
Nós vamos recapitular algumas questões do que nós ministramos nesta série, Acessando o Conhecimento. A palavra de Deus diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Diga aleluia. Amados, nós temos falado e repetido isso. Somente a palavra de Deus me responde com a verdade e não com teorias. Somente a palavra de Deus me dá respostas exatas e claras a respeito de coisas do meu íntimo, da minha existência, da minha performance como criatura, como ser humano. E há pelo menos 3 perguntas que tanto a filosofia como religiões lançam sobre os homens, sobre a humanidade, para que de alguma forma eles busquem ter uma opinião a respeito daquilo. Mas a partir do momento que eu tive o encontro com Cristo e reconheço e sei quem Ele é, eu não vivo mais embasado em opiniões, porque Ele já revelou, Ele já trouxe a revelação de tudo aquilo que eu preciso saber. As 3 perguntas comuns: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Primeiramente, quem sou? Fala a respeito de identidade. Diga comigo, identidade. E qual é a minha identidade? Gálatas 3:26 responde. A palavra de Deus me responde qual é a minha identidade. Gálatas 3:26 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Diga aleluia. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade. Nós temos a resposta para a primeira pergunta. E se eu sei a minha identidade, eu não posso mais deixar com que o inimigo venha me iludir, venha me enganar, venha querer fazer eu viver outra identidade que não é a minha. Porque eu, como filho de Deus, tendo a identidade de filho de Deus, eu tenho que caminhar como filho de Deus. A segunda pergunta, de onde vim, fala sobre origem. Origem nos aponta para ponto de partida, procedência, criação. E na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 3, a palavra de Deus me responde, me dá a resposta a respeito disso. Hebreus 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, mas foi pela fé que Deus criou todas as coisas. Nós não temos um inventor, nós temos um criador. Terceira pergunta:
que é o que nós ministramos a semana passada. Para onde vou? Essa pergunta, ela me fala a respeito de destino. E a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Eclesiastes 12, 7, me responde. A palavra diz assim: então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Para onde eu vou é uma volta. Eu vou voltar para o meu Criador. Eu vou voltar para aquele que me criou. Não adianta os místicos ficarem inventando teses. E se você verdadeiramente teve um encontro com o Senhor, com Jesus, você tem que ter essa convicção na sua mente, porque eu já vi crentes procurando saber, fazendo pesquisas místicas, querendo saber o que ele foi na outra vida, o que ele foi na outra encarnação, e o que ele vai ser na próxima vida. Amados, nós não podemos mais viver misturando conhecimento, misturando doutrinas, porque de uma forma enganativa existe um discurso que diz: ah, tudo é de Deus, tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Não é, amados, não é. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque Ele é a porta. Não existe outra porta que te leve a Deus. Jesus Cristo é a porta. E eu fiquei meditando com o Espírito Santo a respeito dessas 3 perguntas, porque o Espírito Santo me responde coisas importantes nessas 3 perguntas. Me fala a respeito da minha identidade, da minha origem e do meu destino. Mas faltava uma pergunta: para que eu sou? Para que eu existo? Eu quero ler Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga aleluia. Para que sou? Fala a respeito do propósito. Qual o propósito da minha existência? Qual é o propósito que Deus tem em minha vida? Propósito significa desígnio, significa existência, significa lançar-se à frente. Propósito quer dizer finalidade. Para que eu existo? Para que sou? Será que a minha existência, ela responde somente a uma satisfação pessoal minha? Será que eu existo somente para o meu próprio prazer, somente para os meus próprios gostos? O humanismo, ele me faz acreditar que tudo gira em torno de mim,
Mas o cristianismo, ele me faz entender que o propósito da minha existência é para Deus. Mas é interessante, se eu perguntar, não quero que vocês levantem a mão, respondam, mas se eu perguntar aqui, quem aqui vive para Deus? Eu não sei se alguns levantariam a mão, se ninguém levantaria a mão, se todos levantariam a mão. E eu faria outra pergunta: o que é para você viver para Deus? Muitas vezes nós formamos um padrão e estabelecemos: eu vou todo domingo na igreja. E esse é o padrão de existência espiritual para Deus que eu tenho. E às vezes, no meu entendimento, isso é o meu viver para Deus. Porque eu não sirvo a imagens e esculturas, eu não sirvo a espíritos mortos, eu não acendo velas, eu não acendo incenso a outros deuses, eu não cultuo a outras entidades, eu creio no Senhor, eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Mas será que isso se resume a viver para Deus? A Bíblia, ela nos revela no livro de Efésios para que fomos formados. Para quê? Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 7, nos responde, diz assim: porquanto Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor da sua glória e sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo sangue. Nesse texto há os para quê nós fomos criados, os para quê nós existimos para Deus. Primeiro, ele fala aqui para sermos santos. Repete comigo: para sermos santos. E se um dos para que eu existo é ser santo, como eu posso permanecer satisfeito, dizendo que eu conheço a Cristo, que eu entreguei a minha vida a Ele, que eu já sepultei o velho homem nas águas, mas ainda não me importo com o pecado na minha vida? Se o primeiro para quê de Deus em mim é ser santo, isto quer dizer que eu preciso trabalhar na construção desta santidade na minha vida, nos meus sentidos, na minha mente, nos meus olhos, no meu entendimento, nos meus ouvidos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes. Os paraquês de Deus em minha vida é para me aproximar da semelhança dele,
que o pecado corrompeu com a queda do homem lá no jardim do Éden, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o pecado deformou. Cristo morreu na cruz para que através do sacrifício eu fosse redimido e compreendesse o propósito de Deus em minha vida. Eu não nasci para viver e morrer. Existem os paraquês. O tempo da minha existência aqui na terra, ela tem que falar algo, ela tem que expressar algo, ela tem que ministrar algo ao mundo. E a primeira coisa que a minha existência tem que ministrar é a santidade de Deus. O segundo paraquê diz que Ele me criou para ser irrepreensível. Uma palavra que no grego se diz koiné. O que é ser irrepreensível? É sem culpa, inocente. E sabe o que quer dizer você não ter culpa, você ser inocente? É você não estar praticando delitos contra a santidade de Deus. É você não estar praticando delitos contra a estrutura que Deus estabeleceu sobre a sua criação, redimida, resgatada do pecado e das trevas. É Satanás olhar para você e não achar culpa, para não te acusar, porque você entendeu o sacrifício de Cristo e verdadeiramente você tem lutado contra o pecado, você tem buscado a transformação da sua mente, você tem desejado fluir no novo nascimento a cada dia. Você não quer ser mais o personagem daquela história antiga que foi sepultado nas águas, porque você entendeu que Cristo escreveu uma nova história para você. Aleluia. Para quê? Primeiramente, para ser santo. Para quê? Segundo, para ser irrepreensível. Para quê? Terceiro, para sermos filhos de adoção. Esse termo adoção no grego se diz huiotesia, que significa colocar no lugar como. Por causa da queda do homem, espiritualmente, você era órfão, e Satanás, através da mentira, estendia a paternidade dele sobre você. Mas por causa do sacrifício de Cristo, Cristo nos enxertou na videira. Cristo, Ele nos fez filhos, através da morte dEle, do sacrifício dEle. Ele nos colocou no lugar como filhos. Isso não custou nada para mim, não custou nada para você. E a nossa humanidade, ela costuma desprezar, desvalorizar, não se importar com aquilo que não lhe custa nada. Porque foi Ele que foi crucificado, foi Ele que foi humilhado, foi Ele que foi pregado, foi Ele que foi chicoteado, foi Ele que foi abandonado, foi Ele que foi desprezado. Só que enquanto Ele sofria tudo isso, Ele estava nos colocando em um lugar como filhos. Para que pudéssemos ser amparados, para que pudéssemos ser consolados, para que pudéssemos ser curados, para que pudéssemos ser libertos. E às vezes nós não valorizamos, amados.
porque às vezes não discernimos o propósito da nossa existência. Jesus Cristo não morreu em vão lá na cruz, amados. Ele morreu para que nós não somente compreendêssemos o propósito, mas também vivêssemos ele. O quarto para quê, que fala aqui nesse texto que nós lemos de Efésios, diz que é para louvor da sua glória. Em hebraico, louvor é halal. E o que é louvor? Louvor é cantar as virtudes, é cantar as virtudes daquele que te criou. Você sabia que tudo na criação tem um ritmo de música? Que a nossa vida, a nossa existência, ela produz sons. Um cientista, ele pegou o canto das baleias e ele começou a pegar vários sons da natureza. E ele começou lá a fazer uma fórmula quântica e aquelas coisas de cientista. E ele transportou aquilo para a música. E ele chegou à conclusão que tudo é uma canção que glorifica ao Senhor. E por isso que a palavra diz: tudo que tem fôlego, louve a Deus. Amados, para que eu existo? Para louvor da glória dele. Isto é propósito de Deus em mim. O quinto para quê aqui? Ele fala para sermos agradáveis a Deus. O que é ser agradável, amados? É ser honesto, é ser verdadeiro, fiel, justo, longânimo, real. E isto é propósito de Deus em mim. É o para quê de Deus em mim. Agora eu preciso saber o propósito de Deus através de mim. Efésios 1:11 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E aqui está a resposta. Qual o propósito de Deus através de mim? A execução da sua vontade. E se eu não vivo isso, eu não permiti com que no período da minha existência o propósito de Deus revelasse o Filho de Deus ao mundo, do qual a terra geme, aguardando essa manifestação. O propósito de Deus através das nossas vidas nasceu primeiro que a nossa existência. Em Efésios 1:4 diz que antes mesmo de sermos gerados no ventre das nossas mães, nós fomos gerados e eleitos em Deus antes da fundação do mundo para um propósito. Nossa primeira gestação, amados, foi em Deus. E a nossa segunda geração, aí vem no ventre das nossas mães, a nossa segunda gestação. Mas primeiramente nós fomos gerados em espírito, amados.
para um propósito. Por isso que para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, para voltarmos ao propósito original que se havia perdido. Diga aleluia. Deus nos formou para vivermos os seus propósitos, a sua vontade. Quando nós nascemos de novo, nós voltamos a ter as características dele para refletir ao mundo. Por isso, não tem como uma pessoa dizer que nasceu de novo, se ela não reflete o caráter de Deus para o mundo. Provérbios 16:4, ele diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Nada que existe, nada é sem um propósito. Tudo tem um propósito, e ele diz que até os ímpios foram feitos com um propósito para o dia do castigo. Então não adianta nós reclamarmos às vezes do mal que está lá fora, que tem se multiplicado, porque a palavra fala a respeito disso. Não adianta a gente ficar reclamando do caráter deformado das pessoas, porque eu já ouvi um pregador falando que às vezes o aumento das trevas é por causa da ausência da luz. E quem que é a luz? Quem que é a luz, igreja? Somos nós. E se as trevas têm expandido e aumentado lá fora, é porque a igreja tem escondido a sua luz, ou ela não tem reconhecido e vivido para o seu propósito. Isaías 26:3, a palavra de Deus diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Entende? Porque você tem que conhecer o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Por que que você tem que conhecer? Porque esse texto me diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confirma. E como o propósito pode estar firme se você não o reconhece, não o conhece, não o vive? Por isso eu tenho que entender o propósito e estar firme nele, para estar guardado em perfeita paz. Nós vemos o mal que está acontecendo aí fora, nós vemos os estragos que a pandemia ela tem feito por entre as nações, nós vemos. Só que eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida e através de mim. Por isso Ele me guarda em perfeita paz, porque nada irá me acontecer sem que antes se cumpra o propósito que Ele estabeleceu em mim e através de mim. Compreende isso? Porque você tem que entender o propósito de Deus, porque você tem que acessar o conhecimento. Romanos 11:36, a palavra de Deus diz, Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando eu compreendo o propósito em mim e através de mim, amados, eu entendo que tudo é para a glória dele. Se eu não sou para a glória de Deus, o mal, ele me convence a viver para a minha própria glória, para o meu bel prazer. E aí eu me limito nessa terra, eu me limito em coisas materiais, eu me limito somente àquilo que os meus olhos naturais enxergam. Mas o Senhor diz que o melhor dessa existência, dentro do propósito dele, é o que os meus olhos ainda não viram, o que os meus ouvidos ainda não ouviram, e o que não chegou ao meu entendimento, o que não desceu ao meu coração, é o melhor que ele tem para mim. Por isso eu não posso ser uma pessoa somente natural e tão carnal. Se eu não sou para a glória de Deus, o mal me convence a viver para a minha própria glória. Aí eu me torno um agente de idolatria, porque o meu eu irá ocupar o lugar de Deus. E quantas pessoas, amados, dentro da igreja, como igreja, precisa deixar o Senhor esmiuçar o seu ego, esmiuçar o seu orgulho. Porque a maior besteira, amados, é quando nós nos intitulamos como pessoas humildes, é quando nós achamos que somos, é quando nós mesmos temos conceitos bons demais ao nosso respeito, nos cegando para as nossas imperfeições, porque aí nos tornamos arrogantes, porque aí somos capazes até de interpretar da maneira certa o que Deus está falando, o que Deus está mostrando, o que Deus está fazendo nesse tempo, o que Deus quer fazer em nossas vidas. E eu já falei para vocês, amados, que o maior impedimento da ação do Espírito Santo hoje dentro da igreja não é o diabo, é o crente, é o cristão, por causa das deformidades que estão estabelecidas dentro de nós. Nós usamos os nossos próprios parâmetros, humanizamos a palavra, nós usamos da palavra aquilo que nos convém, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que encaixa para a nossa vida, e nós queremos uma caixinha de promessa, somente com aquilo que nós achamos que é bênção. Mas eu quero falar para você que descer na olaria e deixar o oleiro amassar, esmiuçar o vaso, é bênção. É bênção, amados. Deixar o pastor espremer as feridas e os bernes é bênção. Deixar o pastor confrontar pecados ocultos é bênção. Porque nós não podemos ser uma igreja de aparência, que apresenta uma coisa para o mundo que nós não somos, mas nós queremos agir como se nós fôssemos mais santos que eles, e nós estamos pior que eles. Sabe por quê? Porque eles estão no pecado, eles estão fazendo coisa errada, mas eles ainda não confessaram Jesus, eles ainda não desceram as águas, eles não querem ser melhores do que nós, mas nós queremos ser melhores que eles. Nós ouvimos a palavra todo domingo, nós somos ministrados pelo Espírito Santo, mas há pecados que nós não abandonamos da nossa vida. E aí não entendemos por que as coisas não dão certo, porque nós ainda não estamos vivendo para o propósito. Porque a razão da minha existência não é somente eu ser bem sucedido financeiramente, eu ser bem sucedido profissionalmente, eu constituir minha família, ter meus filhos, ter meu carro, minha casa. Nós podemos glorificar a Deus com essas coisas também, reconhecer que Ele nos ajuda, mas tudo isso, amados, quando chegar o dia, vai ficar.
e o que você escreveu na história da sua existência, que glorifica o nome de Deus. Quando eu acesso conhecimento, eu não posso mais aceitar viver sem respostas do que Deus espera de mim. João 8,32 diz: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você sabe que áreas da tua vida que não foram libertas. Você sabe que tem muitas coisas na tua vida das quais você não foi liberto ainda. Sabe por quê? Porque a verdade não chegou ainda, porque você não permitiu. Porque muitas vezes quando a verdade bate na porta do teu coração, você resiste. Porque muitas vezes quando você está sendo confrontado, você não se permite ser limpo, porque você vai ter que reconhecer as tuas misérias e lançá-las para fora. E há pessoas que, ao invés de ter o Espírito Santo como conselheiro e ajudador, tem tido o pecado como seu conselheiro, tem usado o pecado para preencher as suas fragilidades, as suas fraquezas. Isso não é consolo, é escravidão. Há pessoas cheias de fraquezas emocionais, de carências afetivas, e elas buscam artifícios que o inimigo oferece para tentar preencher essas brechas, esses buracos. E você acha que isso está te consolando, você acha que isso está te preenchendo, isso está te escravizando. Sabe por quê? Porque você não consegue ficar sem isso. Jesus Cristo está falando: eu te libertei para você ser livre, e eu liberei o Espírito Santo sobre a sua vida, para ele preencher esse vazio que você sente dentro de você. E porque nós não nos apropriamos daquilo que já nos foi dado, já nos foi entregue? Nós somos a noiva de Cristo, e o vestido da noiva tem que estar sendo limpo, tem que estar sendo embranquecido. E a questão de embranquecer esse vestido também requer que a igreja viva para o propósito de Deus, e que o propósito de Deus aconteça através dela também ao mundo. Nós temos que reconhecer essa verdade, irmãos. Hoje, tão importante quanto compreender o que Cristo fez, é compreender o que Ele deixou para mim fazer. O propósito, a execução da vontade de Deus através da minha vida. O propósito, ele só pode ser revelado pela graça. Jesus Cristo, quando ele deixou a sua glória, negou a si mesmo, esvaziou-se da sua glória, se humilhou, tomou forma de homem, amados. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como diz em Lucas 19:10. E o que se havia perdido, amados? O propósito original, para o qual Deus havia criado o homem. E não adianta nós estarmos na igreja e dizer que somos igreja, se nós não vivemos para esse propósito, porque aí nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo, estamos inutilizando tudo aquilo que Ele fez na cruz para nós, porque Ele morreu para isso, para resgatar o propósito original, para devolver a nós a forma, a imagem e semelhança de Deus, as características, o caráter de Deus, que não tinha como ser estabelecido em nós por causa do pecado, mas Ele nos deu acesso. Aqui vem a chave ativadora desse propósito. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 14
ao 18, ao 20, vamos ver. O verso 14 diz assim: Jesus, ele havia ressuscitado. E aí então, ele reúne os seus discípulos para a grande comissão. O que é a grande comissão, amados? É a ativação do propósito através deles, que hoje deve ser através de nós. Marcos 16, verso 14 diz: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. Então, pausa nesse versículo. Jesus, ele está no momento de ativar o propósito através da vida dos discípulos. Mas ele detectou coisas ruins que poderiam atrapalhar ou até impedir com que o propósito de Deus fluísse através da vida deles. E o que o Senhor faz? Ele denuncia isso. Ele aponta, porque aquele momento era o momento de ativação, mas a ativação não poderia acontecer se aqueles homens não reconhecessem e se arrependessem daquilo que era mal que ainda estava dentro deles, mesmo andando com Jesus. Pessoas que andaram com Jesus, pessoas que congregavam com Jesus, pessoas que viram milagres, viram cego enxergando, paralítico andando, viram morto ressuscitando, mas quando Jesus vai ativar o propósito na vida deles, Jesus censura, porque Jesus havia falado tudo o que iria acontecer. Ele disse que ele seria morto, ele disse que ele teria que padecer por muitas coisas, para que se cumprisse o propósito também na vida dele e através da vida dele. Mas quando isso aconteceu, parece que os discípulos voltaram atrás, ficaram descrentes, porque eles viram Jesus morrendo na cruz e sendo sepultado. Mas Jesus já havia falado, os profetas já haviam anunciado que tudo aquilo teria que acontecer. Só que diz a palavra que bateu a incredulidade nos discípulos, e que havia dureza no coração deles. Jesus, ele reúne os seus discípulos para ativar o propósito, mas primeiro ele precisa remover estruturas velhas. Compreenda o que o Espírito Santo está falando com você essa noite. Jesus Cristo, ele já veio para ativar o propósito em nossas vidas, através das nossas vidas. Mas às vezes as estruturas velhas que sustentamos em nós, dentro de nós, impede que nós vivamos o propósito de Deus. As estruturas velhas, a incredulidade, porque Jesus precisava remover a incredulidade do coração, da mente dos discípulos, porque todo o propósito que seria estabelecido neles e através deles era pela fé. E se Deus vai mover o propósito dele na sua vida pela fé, não tem como esse propósito se mover se você não acreditar, se você for incrédulo. E a incredulidade era uma estrutura velha de ruína que estava dentro deles e precisava ser removida. E a segunda coisa que ele diz, precisava ser arrancada a dureza de coração. E o que é a dureza de coração? É a resistência para com a verdade. Eles estavam resistindo a tudo aquilo que Jesus havia falado.
que Ele iria fazer e que iria acontecer, que Deus iria fazer. Aleluia. O para quê não funciona em sua vida se você não vencer estruturas velhas que estão estabelecidas dentro de você. Porque para fluir o propósito não depende de você, depende do que Cristo já fez. Ele já fez, Ele já liberou, Ele já ativou. Mas você tem que permitir que o Espírito Santo remova os impedimentos que há em você. E aí há pessoas que reclamam que elas vêm à igreja, eu assisto culto, eu ouço a palavra, eu coloco no meu computador, mas minha vida não muda. Não muda, sabe por quê? Primeiro, porque você não está vivendo o propósito. Porque se você estivesse vivendo o propósito de Deus, e o propósito de Deus estivesse fluindo através de você, você estaria plenamente feliz. E segundo, porque talvez você não virou seus olhos para dentro, ou às vezes até sabe as estruturas velhas que ainda há dentro de você, e você não se move na direção do Espírito Santo, pedindo para Ele te desconstruir, para Ele te ajudar a você não ser mais aquilo que você não tem que ser. Verso 15: após Jesus tocar nas estruturas velhas, após Ele desconstruir, aí diz no verso 15: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Duas coisas ele diz nesse versículo. Primeiro, vão pelo mundo. O que significa essa ativação? Ele está falando a respeito de uma igreja em movimento. É a ação do Espírito Santo. Quando eu estou vivendo o propósito de Deus está acontecendo através de mim, eu me movo pelo Espírito para fazer aquilo que Deus deseja. Segundo, ele diz: anuncie o evangelho a todos. Amados, Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala aqui: anuncie o evangelho a todos. Nós não devemos escolher o que Deus já definiu. Não somos nós que ficamos escolhendo: eu vou pregar para fulano porque ele é bonitinho, eu vou pregar para aquele lá. Amados, ele diz: vá e anuncie o evangelho a todos. Ele te deu um mundo de oportunidade para que você possa apregoar, anunciar a salvação, porque aí estará os teus galardões, aí estará os teus prêmios que o Senhor vai trazer nas mãos dele para te entregar. Você vê um mendigo na tua frente, pregue, fale do amor de Deus, anuncie a salvação. Você vê um travesti na tua frente, uma prostituta, larga de ser preconceituoso, pare de discriminar aquilo que Deus amou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para de excluir quem Deus quer levar para o céu. Nós somos preconceituosos e discriminamos, e nós mesmos não estamos permitindo que o propósito de Deus flua através de nós. E se aquela vida que você está rejeitando de pregar o evangelho é justamente a vida que Deus separou para que através de você ela conheça a Deus, ela receba a salvação. Ide e pregai o evangelho a todos. Verso 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que a ativação do propósito me faz conhecer, me traz o entendimento, o conhecimento. O propósito me traz a compreensão sobre fé, aquele que crer e for batizado, me traz compreensão a respeito do batismo. Diz que será salvo, me traz compreensão a respeito da salvação. Mas aquele que não crer será condenado, me traz entendimento a respeito de condenação. Então, quando o propósito de Deus flui através de mim, eu tenho entendimento disto. Eu sei não somente ensinar, pregar, mas eu sei também viver.
Porque há muitas pessoas que são que nem papagaio, amados. Elas pregam o que elas ouviram, não o que elas vivem. Só que o segredo da unção não está simplesmente no que você ouviu e você reproduz, mas está naquilo que você ouviu, aprendeu e passou a praticar. Aí flui a unção. Verso 17. Olha a ativação do propósito, amados. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem, verso 18, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Diga aleluia. Verso 17 começa falando a respeito de autoridade. Jesus está falando em meu nome. Em meu nome, amados, as coisas vão acontecer quando você estiver fluindo no propósito, quando o propósito estiver fluindo através de você, por causa do nome dele, não é por causa do seu, viu? Porque há pessoas que se gabam, quer se vangloriar daquilo que Deus está fazendo. Amados, se acontece algo de sobrenatural neste lugar, não é por causa de nós, é por causa dele. Mas nós compreendemos que o propósito dele vai fluir através das nossas vidas, e nós queremos ser essa ferramenta, esse instrumento nas mãos dele. E nós queremos também uma igreja ativada no propósito, vivendo o propósito com entendimento. Ele diz da autoridade, ele fala em meu nome. Segundo, ele fala a respeito dos sinais. O que são sinais? São manifestações que permitem conhecer, reconhecer algo ou alguém. E esses sinais produzidos através do poder de Deus vai fazer com que nós venhamos a conhecer e reconhecer quem? Deus. Só que a grande luta, a grande confusão nesse tempo é que existem muitas bases teológicas que eles discutem e falam que não há tese bíblica, que não há um entendimento bíblico para que esses sinais ocorram hoje, que isso acontecia somente no tempo dos apóstolos, porque isso foi uma ordem dada àqueles apóstolos, aos 12. Eu não acredito nisso, amados. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque eu ouço tanto crente falando: meu Deus, você viu o que o diabo está fazendo? O diabo está acabando com o mundo. Você viu o que o diabo fez na França, você viu o que o diabo fez na Itália, você viu o que o diabo fez na Inglaterra. E nós vemos hoje uma igreja que exalta o poder do diabo e diminui o poder de Deus. Eu não acredito nisso, porque a palavra que eu leio, ela diz que o meu Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é dele todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Como é que eu posso ignorar, amados, pessoas aqui nessa igreja que não podiam gerar, que eram estéreis e hoje carregam os seus filhos no colo? Como é que eu posso ignorar pessoas nessa igreja, nesse lugar, que Deus fez expelir o câncer, que o médico falou que não tinha mais jeito? Como é que eu posso negar estes sinais? Se eu vivo o propósito de Deus, nós vivemos o propósito de Deus através das nossas vidas, nós entendemos, nós acessamos conhecimento, amados. Por isso o diabo não consegue roubar o poder de Deus das nossas vidas, porque nós entendemos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Oh, glórias. Outro sinal, ele diz, em expulsar demônios. Quantas pessoas, às vezes elas têm problemas espirituais, e elas estão tratando com remédios.
Eu não digo que o doente não tem que procurar um médico, não tem que tomar remédios. Eu nunca falei isso para ninguém, para nenhum doente. Mas quando nós vivemos o propósito, amados, e o propósito de Deus flui através da nossa vida, Ele libera dons sobre nós, e um desses dons chama-se discernimento de espíritos. Nós sabemos, nós interpretamos, nós discernimos o que é para ser cuidado com remédio e o que precisa ser colocado à mão e expulsar em nome de Jesus Cristo, porque é um cativeiro, uma fortaleza espiritual que precisa ser estourada. E hoje quase nós não vemos mais esse tipo de sinal de manifestação dentro das igrejas, porque hoje a igreja está se tornando clean, porque o mais importante é a estrutura e a plástica da coisa. Ninguém pode se escandalizar. As pessoas têm que entrar na igreja e sentir como um ambiente da sua casa, tranquilo, paz, um louvor, uma adoração tranquila, os irmãos sorridentes, uma recepção 100%. Amados, eu não sou contra uma estrutura bem feita, mas amados, eu não troco os sinais, o poder de Deus pela estrutura. Sabe por quê? Eu posso pregar na praça, eu posso pregar no pasto, eu posso pregar na rua, mas eu quero ver o cego enxergando, o surdo ouvindo, o paralítico andando, o endemoniado sendo liberto. Estrutura não liberta ninguém, quem liberta é o poder de Deus. Não adianta eu ter uma igreja bonita sem a presença do dono. A igreja é dele, não é minha. Eu cuido daquilo que é dele. Por isso as vestes da noiva têm que ser embranquecidas. Por isso o pecado tem que ser confrontado e os demônios têm que ser expulsos. Aqui não é lugar para diabo, aqui é casa dos filhos de Deus. Aleluia. Aleluias. Outro sinal na ativação que Jesus está dando para a sua igreja, Ele diz: falarão novas línguas. Amados, que confusão, uma parte da igreja falando. Esse negócio de ficar falando em línguas estranhas não existe, é psicológico, isso não é de Deus. Aí eles dizem assim: não, falar em línguas é que você vai ter uma facilidade para falar inglês, francês, italiano. Eu não duvido que seja isso também. Eu não duvido que seja isso. Mas a palavra me diz também que o Espírito Santo, Ele intercede a Deus por mim com gemidos inexprimíveis. Enquanto eu estou falando em línguas estranhas, na língua dos anjos, coisas que muitas vezes eu não compreendo. Mas o Espírito Santo, Ele está fazendo a leitura da minha alma. Ele está traduzindo aquilo, levando até Deus, para que Deus receba as minhas orações, as minhas intercessões. Eu não posso anular, amados, o poder de Deus em minha vida por causa de incredulidade, por causa de confusão teológica. Eu não posso anular as experiências que eu já tive com Deus, com o Espírito Santo, por causa daquilo que o homem vem impor, por causa da intelectualidade dele. Porque há muitos homens que estudam, e eu não sou contra estudar, eu acho que nós precisamos estudar. Mas como você pode anular uma manifestação de Deus na tua vida, um sinal que Deus fez na tua vida? Porque agora você leu aqui, isso não é de Deus, que isso só acontecia lá no Antigo Testamento. Diga assim: tudo que é de Deus, eu quero. Eu não tenho que ficar selecionando as coisas de Deus. Eu tenho que selecionar quando o diabo vem oferecer. Aí eu tenho que discernir e falar: isso aqui eu não quero, porque é do diabo. Mas aquilo que é de Deus eu tenho que abraçar, amados. Ele fala falar novas línguas. Ele fala outro sinal: pegar serpentes. Naquela época era um costume, às vezes até em filmes antigos a gente vê, naqueles complô de reinado, quando
alguém da corte, ou às vezes um príncipe queria matar o rei para ocupar o lugar dele, soltava uma serpente ali no quarto, no lugar dos aposentos dele, para picá-lo e morrer. E naquela época também, os homens andando pela estrada, às vezes eram comum desapercebidos pisarem em serpentes, ou no momento de buscar lenhas para fazer fogueira, esquentar sua comida, acaba enfiando a mão onde tinha um rolo de cobra, um rolo de serpentes. Mas ele fala a respeito de um sinal poderoso aqui, que é pegar em serpentes, amados. E isso traduzido para os nossos dias de hoje, nós poderíamos entender como tocar o mal sem o mal te tocar. Olha o sinal que ele está ativando na vida daquele que entende o propósito. Alguma vez você ouviu falar que Jesus, ao tocar no leproso, ele ficou leproso também? E ele está falando que esse sinal ele liberou sobre a igreja, que você vai pegar a serpente, que você vai tocar o mal, mas o mal não vai te tocar, que o teu abraço cheio de amor para levar a salvação para o doente não vai fazer com que a doença daquela pessoa passe para você. Esse é um sinal que ele está dando para a igreja, que você vai tocar o mal sem o mal te tocar. Outro sinal, ele diz: beberás coisas mortíferas e não lhe causará dano algum, livramento de veneno mortal. Porque lá também antigamente era comum, quando eles queriam matar alguém, colocava veneno na comida ou na bebida. E para os nossos dias de hoje, pode representar os planos de morte, os laços que o diabo trama escondido para nos contaminar, nos envenenar. Mas o Senhor, ele está falando aqui que essa ativação sobre a igreja, sobre aqueles que passam a compreender o propósito e permite que o propósito flua através da sua vida, que os planos mortais vão cair por terra, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, mas você não vai ser atingido, nenhuma praga, nenhuma mortandade, nenhuma seta que foi de dia ou de noite vai te alcançar. Aleluia. E ele falou do sinal. Ele fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele fala a respeito da cura por imposição das mãos. E o triunfo de Cristo lá na cruz, amados, é algo tão maravilhoso, tão tremendo, amados, que os furos nas mãos de Cristo agora produz cura através das minhas mãos, através das suas mãos, quando nós compreendemos o propósito. Aleluias. Aqui está o para quê de Deus através de nós. Amém? E que você possa pegar essa palavra, amados, e fazer dela uma prática na sua vida. Que você possa pegar essa palavra e permitir que o Espírito Santo produza transformação na sua mente. Que você possa pegar essa palavra, amados, e verdadeiramente acessar conhecimento, porque Deus vai falar com você muito mais além de tudo que já foi dito aqui. E que você possa fluir para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, nesse momento, eu quero estar orando pelos nossos irmãos que estão no propósito da oferta profética. Eu gostaria que você se levantasse no seu lugar, você que está fazendo a oferta profética, e que você segurasse o seu propósito em sua mão, tá? Essas pessoas, para quem não sabe, às vezes nós temos visitantes
E são pessoas que se dispuseram a se moverem pela fé, e você vai entender agora o que eu vou falar através da palavra, né? O sentido do que você tem feito, do que você vai continuar fazendo todos esses meses. São pessoas que fizeram um propósito de estar contribuindo com R$50 todos os meses para nos ajudar a pagar o prédio, o aluguel do templo, a manutenção. Parece que não, amados, mas o Senhor tem dado força, tem nos ajudado, e graças a Deus pela vida de vocês. Estamos firmes, e nós cremos também que estamos vivendo o propósito de Deus, e o propósito de Deus está fluindo através das nossas vidas, amém? Então eu quero que você que trouxe seu propósito, você segure em tuas mãos, e eu quero que você ouça isso que o Espírito Santo colocou em meu coração para poder estar falando para você hoje. O Senhor, Ele fala para você a respeito de socorro, do dom de socorro. A palavra socorro vem do grego antilambanomanai, que significa segurar com as mãos. É como se você estivesse sustentando com as tuas mãos alguém que está fraco, ou algo que está caindo, quase caindo. E em 1 Coríntios 12:28, a palavra de Deus, ela fala a respeito do dom de socorro. 1 Coríntios 12:28 diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar e de socorros. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração com relação a vocês: socorro significa literalmente aliviar, socorrer, prestar ajuda, participar ou apoiar, dar assistência. E este dom, amados, ele está ligado a duas coisas importantes, que são atributos do nosso Senhor. O dom de socorro, ele está ligado à compaixão, que significa sentir a dor do outro, sentir a dor alheia. E ele está ligado à graça. O que é a graça? É um favor não merecido. Nós não fazemos porque alguém merece. Nós fazemos porque Deus coloca na nossa mão para que possamos fazer. Agora eu quero te falar a chave disso, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que todos vocês que se levantaram, todos vocês que têm se esforçado para honrar o propósito que vocês fizeram com essa casa, com o Senhor liberou o dom de socorro sobre a sua vida. Agora eu quero que você entenda uma coisa: nós só podemos socorrer alguém se nós tivermos os recursos para fazer isso. E eu estou falando como profeta sobre a tua vida. Deus está derramando este dom de socorro sobre a tua vida. E isto quer dizer que Ele está colocando os recursos necessários nas tuas mãos. Diga aleluia. Então eu quero que você profetize e declare agora: Senhor Deus, eu não me intimido com a circunstância,
porque eu creio que se o Senhor me chamou para um propósito, é porque o Senhor quer fluir através da minha vida. E eu estou dizendo: eis-me aqui, eu me disponho a cumprir com tudo aquilo que o Senhor me mover a socorrer, porque eu creio que o Senhor sempre irá suprir nas minhas mãos para que eu possa fazer. Aleluias. Entenda o reino do Espírito, amados. O profeta chega na casa da viúva. Tudo que ela tinha era um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. Ela não sabia que Deus tinha uma ativação sobre a vida dela. Deus havia enviado um profeta para ser sustentado por ela. E se Deus tivesse falado pessoalmente com ela, isso, ela ia dizer assim: Deus, mas como eu posso socorrer se eu não tenho? Como eu posso ajudar se eu não tenho nem para mim? Porque a palavra diz que ela já havia feito planos de fazer um bolo com aquele restinho que ela tinha. Ia comer ela e o filho dela, para eles morrerem. Mas Deus já havia liberado um dom chamado socorro. Deus havia preparado aquela casa, aquela viúva, aquela família, para socorrer o profeta. E ela só podia socorrer com aquilo que Deus ia colocar na mão dela, porque dela mesma ela não tinha. Então entenda, a circunstância não pode barrar aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Aí o profeta fala para ela: o que você tem aí? Ela fala: um pouquinho de farinha, um bocadinho de azeite. Ele fala: então você vai lá e faz um bolo e traz para mim. Ela faz e traz. E a hora que ela traz, ele libera a ativação do dom, daquilo que Deus já tinha para a casa dela. Quando ela traz, o profeta diz: a partir de agora, o azeite não secará na botija, e a farinha não acabará da panela, até que venha a chuva. O profeta estava falando: está sendo liberados os recursos para que você possa me socorrer dentro da sua casa. Você entende que o Espírito Santo está falando com você? Não é por causa de você, é por causa dele. Está sendo liberado recursos sobre a tua vida. Coloca a sua mão no seu coração assim. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos movemos como pessoas de fé aqui neste lugar, ó Deus. Nos movemos, Senhor, nos movendo, ó Pai, nos movendo dentro da ativação da Tua palavra, Deus, crendo nos Teus sinais, fluindo no Teu propósito, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, com a autoridade que o Senhor me concede, ó Pai, que seja ativado o dom de socorro sobre a vida dos teus filhos, assim como foi ativado naquele dia na casa da viúva. Que seja ativado agora, 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 que cantuibababassori andarabalaba cheia, que o óleo comece a ser multiplicado, que a farinha comece
comece a transbordar da panela. Arabalabassore cantarabalaba cheia. Rabalabassore andarabalaba cheia. Randuriandalabalaba cheia andalabalaias. Oriandarabaxere andalaias. Que comece agora a haver um movimento na tua igreja de suprimento, o movimento do Espírito, trazendo provisão, trazendo suprimento. Oh, ralabalabashere andarabalaia, rabalabashere andarabalás, oh, randarabalabashere andalaias. Ativação, 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 ativação. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero que você repita assim comigo. Diga assim: Senhor, eu tomo posse e eu creio que o Senhor irá me usar para socorrer obras ainda maiores que o Senhor irá fazer neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Você toma posse. Há uma nuvem de glória neste lugar, amados. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória neste lugar, amados. Aleluias. Mas eu sei que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza. O Senhor, Ele fez e está fazendo algo tremendo aqui no nosso meio, amados. Em nome de Jesus. Então você que trouxe sua oferta profética, seu propósito, pode depositar no gasofilácio em nome de Jesus Cristo. Santo é o teu nome, Jesus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos. Declaramos a tua bênção, a tua presença. Declaramos, meu Pai, livramentos. Declaramos, meu Pai, suprimentos. Declaramos, meu Pai, os teus cuidados sobre os filhos, a proteção sobre os lares. Repreendemos o espírito de morte, o espírito de suicídio, de acidentes, de violência contra o teu povo. Repreendemos todas as obras de macumbaria, de feitiçaria, de encantamento. Nós declaramos que nós estamos debaixo do teu sangue, debaixo do teu sangue, debaixo do teu sangue. Colocamos tudo que temos, tudo que somos, nossa casa, nossos filhos, nossas famílias, esposos, pais, Senhor, tudo que temos debaixo da tua proteção, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, libera anjos com espadas desembanhadas de fogo, anjos ministradores, anjos guerreiros. Pai, abençoa aqueles que estão, ó Pai, assistindo, ó Pai, cultuando a Deus pela internet. Libera anjos nos lares, libera, meu Pai, livramento sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus. E toda igreja diga amém. Que a graça bendita do Pai, a doce comunhão do Filho e a doce presença do Espírito Santo seja contigo hoje e para sempre. E toda igreja diga amém. O culto acaba, mas a unção permanece. O culto acaba, mas a unção permanece. Deus abençoe, queridos. Vão em paz, vão com Deus.